Olá, pessoal. Janaína Chiaradia, da Inloco Unity Health 2026 e nós estamos aqui com mais uma participação especial. Dr. Breno Monteiro, que é médico, presidente da Confederação Nacional de Saúde, da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde e que fez uma palestra incrível hoje, tratando sobre liderança e sustentabilidade do setor privado. Doutor Breno, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui neste evento. Estou entusiasmado com a quantidade de pessoas que a gente encontrou, doutor. né? Um evento que a gente compara as grandes capitais do eixo Rio-São Paulo, não conseguem muitas vezes ter um evento com este porte, com essa competência. Parabéns. Muito legal, doutor, e trazer personalidades atuantes na área tão significativa que é a área da saúde, esse direito constitucional assegurado a todos os brasileiros. Mas veja, que também sofre com algumas situações diferenciadas. Doutor, sabemos que o setor privado de saúde, ele participa de milhões de atendimentos e ele convive diariamente com desafios de custos, regulação, judicialização, recursos humanos e inovação. O senhor que está à frente de tudo isso, qual é a maior preocupação dos hospitais e estabelecimentos privados de saúde no Brasil? Na realidade, conviver com algo que se chama de único, né? Então, o nosso sistema de saúde brasileiro é o SUS, Sistema Único de Saúde, mas tendo que conviver com duas esferas. A pública, que é o SUS propriamente dito, que aonde o privado, seja filantrópico ou não, ele entra de forma complementar, mas também associado a isso a saúde suplementar, que é o usuário que cumpra um plano de saúde e que tem outras regras que são geridas, reguladas pela uma agência que é a ANS. Sim. Esse é o nosso maior desafio. Como integrar, fazer essa integração entre os sistemas público e privado. Dentro dessa dinâmica, ainda há a judicialização. Ela representa uma ameaça relevante à sustentabilidade do setor? E mais, doutor, como encontrar, se é que é possível, esse equilíbrio entre o direito individual e a sustentabilidade sistêmica? O direito individual ele precisa ser respeitado de qualquer forma. A gente não pode tirar, em hipótese nenhuma, o direito de um usuário, o direito à vida, Verdade. o direito ao tratamento, o direito do acesso. Isso não pode ocorrer. O que nós precisamos combater são os desperdícios, os excessos, o escalonamento de incorporações tecnológicas ainda não muito bem definidas. Então, o Brasil é o país que mais incorpora tecnologias, que incorpora mais rápido. E é um país que a gente ainda tem uns desafios econômicos para superar. É verdade. Então, isso tem trazido um desafio tanto para o sistema público quanto o da saúde suplementar, e isso tem gerado uma demanda judicial acima de qualquer limite. Então, a gente tem hoje 800 mil processos Uau. tramitando nas justiças, nos tribunais, que envolvem temas da saúde. Por quê? Porque ainda tem a questão do direito individual, mas acho que o direito individual precisa vir acompanhado da real de como é que você vai dar benefício para o usuário. E hoje, como é que acontece? Existem incentivos econômicos, financeiros, para que alguns profissionais possam, de forma exagerada, prescrever medicações, prescrever medicamentos, prescrever cirurgias que ainda não têm a definição pela ciência de um real benefício. Principalmente, e eu trago aqui dois blocos, os da oncologia e das doenças raras. O que acontece? Se você tem uma doença rara, e esse é um cuidado que a gente precisa ter esse olhar. Você tem uma doença rara, em que estudos, eu descubro que uma molécula faz bem para aquela doença, correto? Para que eu tenha evidência científica, eu preciso de um N, o N é o número de pacientes que vão utilizar aquela droga, que a gente vai acompanhar por um período, e ela vai me dizer no grupo
controle lá no placebo, que não usou a medicação, e no que usou, se houve vantagem para o paciente na utilização. Como N, com a possibilidade, nas doenças raras, esse número de pacientes é menor, o que tem acontecido no Brasil? A gente tem incorporado essas medicações, são dados liminares na justiça, só que muitas das vezes está trazendo prejuízo para o paciente. Então, por quê? Porque há um incentivo econômico da indústria farmacêutica em incorporar o mais rápido possível. E o Brasil é um dos maiores mercados de saúde do mundo para a indústria. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E como é que nós temos trabalhado isso? Há 2 anos, a Confederação Nacional de Saúde conseguiu um assento no Fórum Nacional de Justiça. O Fórum Nacional de Justiça é um órgão vinculado ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, e este fórum é que cria as políticas de interpretação de jurisprudência para os tribunais, seja, inferiores. Então, ela cria jurisprudências em que o juiz lá de primeira instância, que é quem recebe essa demanda judicial, tem que cumprir. Então, ele tem alguns passos, e isso ocorreu principalmente no ano passado, um julgamento de 2 temas, 1, 2, 3, 4, e o tema 6, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Sim. Ele botou algumas regras. Quais regras você vai dizer? Primeiro, uma regra básica, precisa ter comprovação da ciência de que aquele medicamento faz bem. Segundo, precisa entender se ele já não está incorporado, se não tem uma outra droga que tenha o mesmo efeito. Ou seja, regras mínimas que passaram a modificar este cenário. Então, a gente entende que haverá uma diminuição na judicialização no Brasil nos próximos anos em virtude dessa medida, porque antes bastava um único item, a caneta de um médico solicitando. E aí o advogado pegava aquela caneta do médico, levava ao tribunal, muitas das vezes num plantão judicial, e imagina a situação de um juiz em que é dito para ele que o não fornecimento daquela medicação, não fornecimento daquele tratamento levará alguém ao óbito. Ele, obviamente, vai dar. Hoje, existem instrumentos à disposição desse juiz, somente um instrumento chamado NATJUS, onde lá existem laudos emitidos por 2 das maiores instituições privadas brasileiras, o Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, que estão emitindo milhares anualmente de pareceres técnicos para embasar, levar para o judiciário a ciência. Então, se você chega lá e pede um medicamento, hoje a famosa Mounjaro, o Tirzepatida, ele tem uma indicação. Para quem serve? Qual é o IMC? A partir de que tipo de obeso? Ou a diabetes, uma diabetes refratária? Qual paciente tem direito àquele acesso? Então, ele entra nesse sistema que está disponível para ele e ele vê, olha, se enquadra neste caso que está sendo pedido aqui, sim ou não. Então, nós estamos na fase, nós temos a legislação, nós estamos com um instrumento muito robusto, de muitos laudos, de muitos pareceres técnicos, agora a gente precisa estar na fase do convencimento de um juiz utilizar essa ferramenta que está disponível para ele. Então, com isso, a gente vai trazer um cenário, a meu ver, nos próximos anos, de ajuste na judicialização. E muito desafiador, né, doutor? Muito desafiador. Extremamente desafiador, mas importantíssimo, para a gente não travar a inovação, mas também não trazer desperdícios para o sistema. Exatamente. E já partindo dessa premissa, como fortalecer a relação entre setores públicos e privados para ampliar justamente o acesso e melhorar a eficácia do sistema? A gente acabou de falar de uma regra que ela serve, por exemplo, para o público ou para o privado. E hoje de manhã nós tivemos aqui a presença do secretário executivo do Ministério da Saúde, o doutor Adriano Massuda, que é uma pessoa que, junto com o ministro Padilha, que tem trazido para dentro do sistema público, resgatado
ao privado para dentro do sistema público, através de várias esferas. Eu cito ela agora, o Agora Tem Especialistas, onde ele traz uma nova lógica, ou seja, ideologicamente, o partido que está no governo, ele achava que tudo devia ser público. Uhum. Houve uma inversão, graças à inteligência de quem está no ministério, de resgate, porque o sistema público não consegue dar acesso, não consegue tratar 220 milhões de brasileiros, correto? Ele precisa da complementariedade do privado. E ele traz, agora no Tem Especialistas, uma regra nova, que é inclusive empresas de saúde que têm débitos tributários. Ou Uhum. seja, é um dinheiro que não ia poder ser usado pelo Ministério da Saúde, que iria para a Receita Federal, através de recolhimento, mas não estava indo, porque a empresa não estava conseguindo pagar, por isso que existia o débito, e esta entidade privada, seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, pode pegar essa dívida. Então, eu tenho X reais lá, eu posso dizer assim, olha, eu vou trocar esta dívida, em vez de eu pagar em dinheiro, eu vou pagar em serviço, usando, dando este leito, dando este exame para uma fila que está lá esperando para ser atendido. Isso traz uma lógica diferente, Sim. uma lógica que tem unido e tem integrado cada vez mais os sistemas público e privado nesse país. Necessário, né, doutor? Importantíssimo, fundamental, precisa ter uma coordenação única, trazendo, inclusive, uma outra inovação no Agora Tem Especialistas, trazendo linhas de cuidado, que é algo importante que a gente precisa ressaltar. O que acontecia normalmente? Eu preciso de uma avaliação cardiológica. Aí eu vou no cardiologista, aí quando eu saio do cardiologista, ele diz assim, olha, faz um raio-x, um ecocardiograma, um Holter e um mapa para pressão arterial, correto? Aí o usuário tinha passado pelo cardiologista, aí ele ia conseguir rapidamente fazer um raio-x, mas não tinha fila para o eco, correto? Quando ele ia conseguir o o ecocardiograma, já tinha passado 6 meses, 1 ano. O que acontecia? Aquele raio-x que ele já feito não valia mais, já tinha perdido o prazo e aí ele tinha que começar tudo de novo. Então o Ministério traz, e a gente está fazendo da mesma forma na saúde suplementar, o que é importantíssimo, que são as linhas de cuidado, aonde o prestador tem a obrigação de entregar o cuidado total. Então ele precisa estar lá naquele mesmo serviço. Ele faz a consulta com o cardiologista, ele tem o raio-x, ele tem o elétrico, ele tem o mapa, para que num prazo de 30 dias ele já esteja ou com um tratamento instituído, ou com uma cirurgia marcada, ou com o ok da prevenção, e ele pode seguir a sua vida. Isso é mudança de sistema, é uma incorporação maravilhosa que a gente está tendo também oportunidade de vivenciar no Brasil com um programa Agora Tem Especialistas. Legal. O que o senhor entende que precisa mudar no ambiente regulatório? Eu acho que regulação a gente já tem demais. Na verdade, a gente precisa começar a fazer com que estas regras que já existem sejam cumpridas. Sempre que o Estado bota a mão regulando, ele trava crescimento, ele trava inovação. Ou seja, nós precisamos ter um livre mercado e ter a capacidade de autorregulação. A gente precisa tratar mais, ou seja, a gente precisa usar nossa inteligência, usar nossa expertise para fazer as coisas certas. Você tem, dentro de um serviço de saúde, dezenas de entidades que fiscalizam. A gente tem conselho regionais fiscalizando, a gente tem vigilância sanitária fiscalizando, a gente tem a ANS na saúde suplementar regulando e fiscalizando. Ou seja, a gente já tem muita regulamentação. Se a gente começar a olhar para que já existem e botar efetivamente ela em prática, a gente muda o cenário radicalmente. Uau, muito bom. E agora, pensando nesse universo que foi criado aqui dentro da Unity Health, um evento que agrega tecnologia, inovação, inteligência artificial, gestão,
tudo em prol da saúde. O teu olhar de futuro, doutor? É isso. Nós já somos o setor de saúde é o terceiro maior empregador desse país. Nós temos de emprego direto nas nossas unidades de saúde privadas 3,3 milhões de trabalhadores diretos, carteira assinada. Então, que a gente está levando dignidade. Nós já somos 957 mil empresas. E é algo a gente só escuta falar e só consegue estar num ambiente como esse, grandes hospitais, grandes redes. Mas, na realidade, 69% dessas 957 empresas são de pequeno porte. Então, a gente precisa levar formas de que elas encontrem sustentabilidade. É uma outra característica que é fundamental e que é uma discussão que a gente tem muito hoje empoderada, o papel da mulher nos setores. Historicamente, nós já somos 80% dos nossos trabalhadores já são sexo feminino. Olha, Mas mais do que isso tem refletido também eu apresentei hoje de manhã esse número, 67% dos CNPJs tem no registro, ou seja, a líder é uma mulher em empresa de saúde. A gente ainda tem um trabalho a fazer, porque esses dados também estratificados nos levam a um desafio. As grandes empresas, as mulheres só estão em 31% delas. Correto? Então, a mulher, ela é empreendedora, sim. ela está disponível no mercado, ela está querendo empreender, ela está querendo gerar emprego, ela está querendo produzir, ela está querendo se inserir, mas a gente ainda tem o desafio de fazer com que elas estejam cada vez mais nas grandes lideranças, tomando conta de empresas de grande porte, que ainda tem esse desafio para a gente cumprir, mas a gente tem trabalhado e nós vamos conseguir isso. Tanto é que uma das nossas pautas durante o mandato aí da Confederação Nacional de Saúde foi ter criado a CN Saúde Mulher, que a gente tem projetos, e isso não foi nada inventado por nós. Na verdade, apenas nós copiamos uma tendência que estava acontecendo no Congresso Nacional, onde as mulheres, as deputadas e senadoras se empoderaram e criaram as lideranças femininas, onde elas têm o mesmo direito do líder partidário, ou seja, porque elas passam a ter direito a mais minutos de fala, a prioridade na fala, e a gente precisa trazer, e portanto a necessidade da criação da CN Saúde Mulher é para que elas possam, as mulheres sabem onde o calo aperta, onde dói o sapato do bico bico fino lá, e ela tem que trazer isso cada vez mais para o nosso cenário, nossas empresas. Sensacional, visão diferenciada, atitudes inovadoras e, acima de tudo, a credibilidade num futuro ainda mais promissor, ainda mais igualitário e ainda mais forte, principalmente na área da saúde. Porque, doutor, sustentabilidade na saúde não é apenas uma questão financeira. É uma condição para que organizações continuem existindo, inovando e entregando cuidado de qualidade. Então, nós queremos lhe agradecer pela participação aqui na Unity Health, no nosso podcast, e já contar com a sua participação no próximo. Se estou convidado, estarei aqui com muita honra, muito orgulho, participando da próxima edição, na 5ª edição. Não é isso? Na 5ª edição. Então, estaremos nós vamos juntos. lhe aguardar, porque, afinal de contas, eu sou Janaína Queradia, da Inloco, diretamente da Unity Health